Na Bahia, você tem uma série de fotos de amas, né, de mucamas, né, e que tem um pouco essa convenção, né, digamos assim. Essa é uma foto bem diferente porque é uma ama negra que carrega uma criança branca, mas a maneira do pano da costa, né, a maneira africana. Então é uma foto bem rara. Eu fiquei bem interessada quando eu vi, que eu não a conhecia, porque ela está misturando uma série de cosmologias aí, né? Quer dizer, porque ela é uma ama, mas ela carrega a criança com os panos da costa eram panos de identificação de etnias, né? Sobretudo da costa, e por isso o pano da costa. E ela está carregando esse bebê de uma maneira que você não vê. Em geral, as fotos das mucamas são fotos bem impressionantes, porque as fotos, sobretudo na Bahia, até entrando mesmo no século XX, você vê com bastante detalhe a própria ama. No caso de São Paulo, com a passagem do século, muitas vezes as amas vão desaparecendo e fica só a mão da mucama, que é essa ideia de que, como vai com todo o projeto de higienização e tudo mais, desaparece a feição da ama, da mucama, né? E fica só a criança. Também o que é interessante nessa foto é que elas sempre mostram situações de bastante apaziguamento, né? Essas fotos entre a mucama e o seu senhor são o outro lado das fotos de sevícia e de castigo, e que mostram quase uma segunda natureza, né? Quase uma segunda maternidade, são sempre calmas, tranquilas, apesar de que algumas a gente pode ver em outras fotos revelam mais tensão, né? Tensão no olhar, tensão na relação. Essa não. Já essa foto começa a mostrar escravos em situações sobretudo de trabalho, né? Então essa é uma tópica mesmo, né? Ou seja, escravos pacíficos, né? No momento de descanso, no campo, né? É bem uma imagem, e você vê pelo título, né? Negros, né? Há nesse momento uma demanda por eram chamados de tipos exóticos, né? Então o próprio Cristiano Júnior tem aquela série que ele chama de coisa bem brasileira, né? Que são esses escravos que aparecem aí para representarem um lado benigno da escravidão. Uma foto bem mais rara nesse momento, até em 70, porque é uma foto de uma família escrava, que tudo indica, né? Que parece lá o pai e a mãe, uma posição bem uma máxima das fotografias, né? A senhora senta, o pai ao centro, né? Mais altivo, os dois filhos evidentemente pousando, né? Com essa choupana atrás. E é bem interessante porque em 70 até você tem poucas imagens de família escrava, né? Porque isso já revelava uma maior sociabilidade, uma maior autonomia que não era uma constante. Essa é uma foto sensacional mesmo, nunca tinha visto. O Marc Ferrez, ele enfim, foi esse fotógrafo que percorreu uma parte significativa da história brasileira, né, e acompanhou tanto o cotidiano como acompanhou a paisagem, né, um craque de paisagem, mas ele também é um craque para pensar a urbanização do país. E as lentes do Ferrez apreendem a escravidão de uma maneira muito ampla, né? Então, por exemplo, essa primeira imagem, quer dizer, negra com balangandãs, né? É uma nova tópica, né? A ideia da escrava, a escrava objeto, a escrava as escravas eram muito bonitas, eram reconhecidas como ela traz o pano da costa do seu lado direito, né? Traz todos os balangandãs como a comprovar a sua origem, mas é uma foto evidentemente composta, né? Então, o que ele faz para compor um tipo, né? Um tipo para o exterior, a mesma coisa que ele faz com os índios, né? Então ele vai criar ele era um grande classificador, né? Então ele vai criar toda uma taxonomia para apresentar os índios brasileiros. Interessante que os negros brasileiros, os escravos brasileiros, a mulher escrava, ela era representada pela sua beleza já, né? Quer dizer, até se você pensar na longa duração, vem daí um pouco dessa imagem da brasileira, né? E da brasileira exótica. Essa imagem é exatamente isso, né? Quer dizer, ela tem braceletes quer dizer, tem anéis em todos os dedos, né? Que foi uma coisa que eu fiquei reparando quando eu olhei, né? Quer dizer, muitos colares, muito balangandã, muitos braceletes, né? Quer dizer, uma foto toda composta para o exterior, né? Para compor essa ideia do exótico, né?
Bom, o Hentschel, ele se destacou, não tem como paisagista, né, mas ele teve, que se eu não salvo engano, é Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, né? E ele era, sobretudo, um grande retratista, porque justamente ele se transformou num dos, né, fotógrafos da Casa Imperial. E nessas fotos que nós temos aqui, que é muito interessante, é pensar por que esses fotógrafos da elite passaram a fotografar os negros, né? E há muitos motivos. Vocês têm vários álbuns de famílias em que a família coloca os negros no seu álbum, né? Por motivos privados, por motivos que jamais saberemos. Mas há também o uso comercial, e o Hentschel fez esse tipo de uso, que é a venda de imagens para o exterior. E para o exterior, interessava ver mais esses negros do que ver a elite brasileira, né? E o que é interessante no Hentschel é que são todos negros muito altivos, né? Por exemplo, esse negro é quase um busto grego, né? Um pouco essa é a imagem, né, dos negros de ébano, né? Do perfil de ébano, né? Com essa barbicha, com esse olhar altivo, com esse olhar que destaca. E as mulheres, né? Quer dizer, que é interessante que ela é uma quase branca, né? Diferente das outras fotos que a gente viu e que vamos ver aqui na sequência também, ela está vestida totalmente ocidental. Não sei se ela é uma liberta, porque é diferente das demais, você vê, né? Que ela tem brincos ocidentais, tem uma roupa ocidental, leva o cabelo à moda ocidental. E tem uma série de libertos que passam, porque você tem vários motivos, quer dizer, às vezes as próprias famílias, se ela fosse uma ama, uma mucama, vestiam de maneira ocidental para que ela fizesse parte mais facilmente do álbum da família. Difícil dizer, né? Mas o fato é que ela encara a câmera, isso também é bem interessante, né? No momento que você é 70, né? Ela encarou longamente a câmera, né? E ela não tem qualquer sinal, qualquer rasgo da sua origem africana ou da sua etnia. Já a seguinte, né, lembra? É o oposto, né? Ela está toda vestida, assim, se não é ela, a lembrar dos costumes que vinham de África, né? E aqui tem a coisa do uso do exótico, que também é interessante, que quanto mais as mulheres, né, se vestem como, enfim, tipos interessantes, como eram chamados, que eram os tipos africanos, mas você vê os decotes à vista, né? Se você comparar com a outra, a anterior, né? Ela é toda controlada, né? Toda pudica, né? Tá até estranha a roupa nela por conta disso. Muitas vezes você vê isso quando são negros que vão aos estúdios para serem vestidos pelo fotógrafo, elas têm roupas, essa, por exemplo, um pouco apertadas ou às vezes muito largas, porque são as roupas do estúdio, né? Já a outra, ela é de fato a mulher, é a convenção da mulher exótica, né? Com os brincos grandes, com os lábios carnudos, né? Com os peitos afora, né? É a mulata, né? Um pouco diferente dessa, que a gente já viu a imagem da mucama, que ainda é outra, porque é uma segunda mãe, então ela não será exposta dessa maneira, ou essa que não tem título também, né? Mas que, então ela está vestida como doméstica, ela quase não tem, no caso dela, ela traz alguns ornamentos, né? Mas são muito, se você comparar com aquela primeira, ela não tem a riqueza da primeira, porque ela está dedicada ao trabalho da casa, né? Não é especial, né? Quer dizer, é uma releitura, né? que se faz atualmente. Na verdade, você faz uma espécie de nativo universal, né? Bota tudo junto, bota na cor branca e vira um nativão, né? É o grande nativo universal. Ela tem aí algumas contas de candomblé, provavelmente, né? Alguns balangandãs de nação agora toda a roupa dela é uma roupa de serviçal, né? Ela está coberta para o serviço, a cor branca já aparecendo como a cor mais higiênica, que já era um costume nessa época das casas grandes. A situação desses escravos ou libertos que vão a um estúdio, né? Eles têm que se submeter às ordens do dono do ateliê, né? E que são ordens tirânicas, né? Não se mexa, não faça qualquer movimento, vire o rosto para cá, eu gosto muito da definição da Susan Sontag, que a fotografia serve à mentira, né? E essa ideia do ateliê é fundamental, né? Porque
tudo uma mentira, né? Tudo uma composição.